Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo Dias Rosa. Vamos conversar hoje sobre declaração de ajuste anual da pessoa física, declaração de imposto de renda pessoa física de 2020, ano calendário 2019. Neste momento pela BSSP, Centro Educacional, nessa live que estamos preparando para vocês. Vamos conversar hoje sobre as novidades, os critérios de obrigatoriedade e alguns casos específicos na declaração de imposto de renda para que você possa fazer com tranquilidade. Dessa forma, fica melhor para todos nós. O imposto de renda, ele é um imposto de competência da União, então compete à União instituir vários impostos, entre eles o imposto de renda de qualquer natureza. E qual é a sua principal característica do imposto de renda? O imposto de renda ele é um tributo federal, ele é tributado de acordo com o regime de caixa. O que quer dizer isso? Você paga imposto de renda quando você recebe o dinheiro. E nós temos antecipações mensais, porque o nome mesmo é declaração de ajuste anual. Por que ajuste anual? Porque a apuração de imposto de renda ela é anual. Só que durante o ano as empresas acabam retendo parte do imposto e recolhendo para a União. Com isso, o que acontece? Precisamos fazer uma declaração para ajustar esse imposto. Se a retenção durante o ano foi uma retenção maior do que deveria ser de acordo com as nossas despesas, nós vamos ter a restituição do imposto. Porém, se a retenção foi menor, nós vamos ter o imposto a pagar. Por isso que o imposto de renda, nós precisamos fazer uma declaração para adequar esse valor. O governo, sabendo que nós não vamos ter dinheiro no final do ano para poder pagar tudo, ele obriga as empresas a fazerem a retenção anual. E esse ano, quem é que está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda? Quais são as pessoas que têm essa obrigatoriedade? É muito tido aí no mercado que é somente a renda, mas não. Existem vários critérios de obrigatoriedade da declaração do imposto de renda, que é que vamos conversar aqui. Entre eles nós temos o critério a própria renda, o critério capital, que é o ganho de capital, o critério em operações de bolsa de valores, bens e direitos, condições de residente no Brasil e o critério da atividade rural. Então, vamos conversar primeiro sobre o critério renda. Eu sou obrigado a declarar imposto de renda agora em 2020, referente a 2019, quando eu tenho rendimentos tributáveis sujeitos à declaração, que a soma no ano foi superior a R$ 28.559,70. Então, quando eu tenho renda tributável acima desse valor, eu sou obrigado. Um exemplo de rendimento tributável é o seu salário. Então, se no seu salário, juntando o ano todo, passou de R$ 28.559,70, você tem sim obrigatoriedade de fazer a declaração. Porém, existem algumas rendas que elas são isentas de imposto de renda. Um exemplo, uma doação. Então, se você tiver rendimentos isentos ou não tributáveis, cuja soma for superior a 40 mil no ano, você também é obrigado a declarar imposto de renda. Então, como eu falei, a doação é um exemplo disso. Então, se durante o ano você recebeu R$ 20 mil de imposto de renda, de salário, você não é obrigado a mandar a declaração de imposto de renda, a fazer a declaração de imposto de renda. Porém, se você recebeu uma doação, uma casa, algo assim, qualquer doação que você recebeu e que o valor foi superior a 40 mil, você passa a ser obrigado sim em declarar imposto de renda. Então, não é só o critério rendimento tributável, como é muito comum, né, que se conversa por aí. Outro critério é o ganho de capital. O que acontece? Se você vender algum bem, e esse bem que foi vendido é tanto bem como direito, e ele pode incidir imposto no caso de um ganho de capital. Um exemplo, você comprou uma casa lá por R$ 100 mil e vendeu essa casa por R$ 200 mil. No caso, você houve um ganho de capital de 100 mil e aí você teria que pagar o imposto de renda sobre esse ganho. Então, se você fez alguma venda de algum bem
que gerou ganho de capital, você passa sim a ser obrigado a declarar imposto de renda, mesmo que sua renda lá no rendimento tributáveis não atinja, você passa a ser obrigado porque você teve ganho de capital. E quando você vende um imóvel residencial para comprar outro imóvel residencial no prazo de 180 dias, você passa a ser isento do ganho de capital. E nesse caso, se você optou por essa isenção, você passa a ser obrigado também a fazer a sua declaração de imposto de renda. Um outro critério que é muito comum recentemente, a Bolsa de Valores tem sido algo que algumas pessoas estão começando a investir, né? Estão vendo que a conta poupança não está tendo todo esse rendimento e aí acaba investindo em operações de Bolsa de Valores. Comprou qualquer ação, realizou operações em Bolsa de Valores de qualquer valor durante o ano, passa a ser obrigado sim declarar imposto de renda. E você que trabalha na parte rural, na atividade rural, existe a obrigatoriedade referente à declaração de imposto de renda quando na sua atividade rural houve uma receita anual superior a R$ 142.798,50. Então, se na sua apuração o seu rendimento da atividade rural foi superior a R$ 142.798,50, você passa sim a ser obrigado a declarar imposto de renda. Ou se você pretender compensar no ano calendário 2019, né, e posteriores prejuízos que ocorreram, né, em anos anteriores ao ano calendário de 2019. Então, alguns dos critérios que nós temos com relação à declaração de imposto de renda. Então, não é só a renda em si, certo? Então, você que vai fazer a declaração de imposto de renda para as pessoas que muita gente pergunta, né? Eu sou obrigado a declarar imposto de renda, e muitas pessoas acabam respondendo: você recebeu mais do que 28 mil? Não, então não, mas não é só assim, tem que analisar cada caso, cada critério. Então é esse o objetivo nosso aqui da BSSP com você, para que você fique sabendo todos os critérios que você tem e que possam te auxiliar no dia a dia, para que na sua declaração você não chegue a cometer alguns erros. Outro critério que nós temos com relação à declaração de imposto de renda é se você teve bens e direitos cuja soma deles em 31 de dezembro de 2019 foi superior a 300 mil. Então, você não tem renda acima de 28 mil, não é obrigado. Não recebi nenhum bem ou nenhuma doação acima de 40 mil, também não sou obrigado. Não tive nenhuma operação em Bolsa de Valores, também não sou obrigado. Não tive ganho de capital, também não sou obrigado. Mas se eu junto os meus bens e os meus direitos, e em 31 de dezembro de 2019, a soma desses bens for acima de 300 mil reais, eu passo sim a ser obrigado a declarar o imposto de renda, fazer a declaração de ajuste anual. Provavelmente eu não vou pagar imposto, mas eu tenho que fazer sim a declaração de ajuste anual do imposto de renda. Então, cuidado aí quando você for fazer algum trabalho que alguém estiver te perguntando se é obrigado ou não a fazer a declaração de imposto de renda, não responda somente, como dica para vocês, somente a renda, porque tem outros critérios que tem que ser analisado cada caso. E aquele que passou a condição de residente no Brasil e permaneceu nessa condição até 31 de dezembro de 2019, também é obrigado a fazer a declaração de ajuste anual do imposto de renda. Tá vendo quantos critérios nós temos aí que precisamos analisar o nosso cliente para responder se sim ou não em relação à obrigatoriedade dessa declaração? E se eu não mandar, o que é que pode acontecer comigo? Se você tiver nos casos de obrigatoriedade, você vai levar uma multa, pode levar uma multa, seu cliente pode levar uma multa por não envio da declaração. E quanto é essa multa? Vai depender também de cada cliente. Muita gente diz assim: não, a multa é R$ 165,74. Não, a multa mínima é R$ 165,74. Porque se houver imposto na declaração, a multa será no valor do imposto devido. Será um percentual sobre o valor do imposto devido, sendo
o máximo de 20%. Então, cuidado com relação a isso. Então, a multa é um percentual em cima do imposto, sendo limitado a 20%, que pode ser até maior do que R$ 165,74. O valor de R$ 165,74 é a multa mínima. Então, vai a dica, certo? Mandou declaração em atraso, não enviei a declaração, eu tenho sim a multa por não envio da declaração. Claro, essa multa ela vai ser aplicada somente àqueles casos que têm obrigatoriedade no envio da declaração. E para eu enviar, como é que eu posso enviar essa declaração? Existe 3 formas que você pode enviar. Via computador, baixando o programa da declaração de Imposto de Renda 2020, ou também via computador acessando o portal do ECAC na Receita Federal. Porém, para isso você precisa ter certificação digital. Se não quiser fazer via computador, você pode fazer via dispositivo móvel. Então você pode fazer no seu celular, no seu smartphone. Tem a plataforma tanto iOS como a plataforma Android. Então existe o aplicativo para você fazer a declaração de imposto de renda. E agora em 2020, quais são as novidades que nós temos com relação à declaração de imposto de renda de 2020, ano calendário 2019? A primeira é que na tela inicial do programa nós vamos ter 3 abas. Uma aba onde declaração nova, que é a declaração que você está sendo feita. Uma outra aba com as declarações que estão em processamento, ou seja, aquela declaração que você está preenchendo, mas ainda não enviou. E a outra aba das declarações transmitidas. Então facilitou muito a nossa vida quando estamos utilizando o programa da declaração de imposto de renda 2020. Já lá dentro do programa, na aba bens e direitos, alguns bens, determinados bens, passa a ser obrigatório você marcar se esse bem pertence ao titular ou se pertence ao dependente. E aí você pode fazer o teste. Se você coloca lá casa, ele não pergunta, mas se você coloca lá conta corrente, conta poupança, ele pergunta de quem é essa conta corrente, é do titular ou é do dependente. Então, essa é uma das novidades que nós temos dentro do programa do imposto de renda. E aí você vai preencher também o campo específico do CNPJ ou CPF relacionado a esse bem, certo? E os códigos do 41, carteira de poupança, e 61, que é depósito bancário em conta corrente, é possível você selecionar através do código do banco. Outra novidade bem interessante na declaração de imposto de renda desse ano passa a ser as contas pré-cadastradas. O que é isso? Você, quando preencher lá em bens e direitos, sua conta corrente, sua conta poupança, quando chegar no resumo da declaração, que você, no programa do ano passado, você teria que digitar o número da conta que quer restituir, ou o número da conta, no caso de fazer o pagamento em débito em conta, você teria que dizer. Agora não, aparece uma aba de contas pré-cadastradas. Nessa aba, como funciona? Você colocou lá, marcou que a conta, você vai fazer débito em conta, ele vai aparecer qual conta você quer, então ele já vai pegar o número da conta que você deixou cadastrada na aba de bens e direitos. Outra novidade que nós temos na declaração de imposto de renda é referente à doação. Existe a possibilidade de você doar diretamente uma parte do imposto, não é pagar mais imposto não, certo? Então se usa muito o nome doação, mas na verdade é uma destinação, porque doação você estaria pagando algo a mais, né? Nesse caso não, o imposto você já vai pagar de qualquer forma, mas você pode direcionar uma parte desse imposto para o fundo de controle pelo Conselho dos Idosos. Na declaração você tem essa opção desde o ano passado para o criança e adolescente, para poder trabalhar o ECA. Esse ano, dentro da própria declaração, você vai poder destinar também para o Conselho dos Idosos. Então, é possível você escolher qual conselho você quer mandar. Então, você pode olhar quais são os conselhos que estão aí no seu estado, que estão cadastrados, e aí você destina
você pode destinar até 3% do imposto de renda devido. Então, em vez desse imposto de renda ir para o governo federal, para depois voltar através, né, de suas repartições tributárias, e você pode destinar diretamente para o conselho que está aí na sua cidade, que está aí no seu estado. Então você acaba escolhendo uma parte desse valor diretamente. Outra novidade que nós temos na declaração do imposto de renda desse ano é o que? O rendimento recebidos acumuladamente, que é quando você tem uma ação judicial que você recebe rendimentos de vários meses de uma forma só. E aí existe um campo específico para isso. E aí, qual é a novidade nesse ano? Quando referente à isenção, quando a pessoa tem acima de 65 anos. Então, a pessoa quando tem maior do que 65 anos, que recebe rendimento da Previdência, ela tem o que? Ela tem uma isenção diferente, né? Uma nova isenção, além da isenção que todos os contribuintes têm. Então, nesse caso, você quando for preencher o rendimento recebidos acumuladamente na parte de isenção, você vai marca que a pessoa tem acima de 65 anos e quando você faz você marca isso, você aproveita essa isenção. Mas tem que ter um cuidado. Essa isenção será utilizada se você optar pela opção de ajuste anual da declaração. Então você tem que optar pelo ajuste anual, porque se você optar pela opção de tributação exclusivamente na fonte, não vai ter o benefício da isenção do imposto de renda. Outra novidade nesse ano é que o débito automático da primeira parcela foi ampliado o prazo para dia 10 de abril. Então, o prazo foi ampliado para a seleção do débito até 10 de abril, referente à cota única ou a partir da primeira cota. Outra novidade que nós temos na declaração é a declaração pré-preenchida. O que é essa declaração pré-preenchida? Até o ano passado, você que tem certificação digital, você acessa o site da Receita Federal, baixava um arquivo e importava para a declaração. E essa declaração vem com os dados, informações de outras declarações que as empresas enviam. E esse ano, qual é a novidade? Você não precisa acessar o site da Receita Federal para baixar esse arquivo. Diretamente dentro do próprio programa da declaração de imposto de renda, você colocou a certificação digital, colocou sua senha, você importa diretamente. E esse ano ele vai importar o que? Ele importa as informações da DIMED, da DIMOB, da DIF, e ele recupera também os dados financeiros que foi declarado pela DIF. Então, além disso, ele traz também os dados da declaração do ano anterior. É uma ferramenta muito interessante que você fica já sabendo quais foram as informações que estão dentro do programa. Já tive clientes aqui que a gente utilizando a forma da declaração pré-preenchida, percebemos que uma das fontes pagadoras dele não tinha informado o rendimento que ele recebeu. Ele entrou em contato com a empresa e o que aconteceu? A empresa acabou retificando a DIF para que seja colocada essa informação. E uma novidade que você tem que ter muito, mas muito cuidado esse ano é o que? A contribuição previdenciária do empregador doméstico. A declaração do empregador doméstico, você não vai poder mais abater a contribuição que você faz para a Previdência Social referente ao empregado doméstico. Então foi até retirado o item número 50, que era a contribuição patronal paga à Previdência Social pelo empregador doméstico. Então, por falta de previsão legal, a partir desse ano, você que é empregador doméstico não poderá bater o valor que paga do famoso INSS dele na sua declaração de imposto de renda. E para a gente chegar ao final da nossa conversa, vamos falar dois casos específicos que você tem que ter cuidado na declaração de imposto de renda para que seu cliente não entre em marafina e não tenha problema mais na frente com o leão. Se você tiver algum síndico de condomínio, o síndico de condomínio geralmente, alguns condomínios ele dá isenção da taxa de condomínio e ainda recebe um salário.
ou 2 salários, 3 salários, tanto faz. E alguns condomínios só dá a isenção da taxa de condomínio, então aquela taxa que é paga mensal. O que é que acontece? Aquela dispensa da taxa é rendimento tributável oferido pelo síndico. Então, tem que ser colocada na declaração de imposto de renda do síndico o valor que ele deixa de pagar de taxa de condomínio, porque isso passa a ser uma renda tributável, sim. Então, cuidado para não entrar em malha fina. Isso é muito fácil saber, é muito fácil o cruzamento de informação, porque na Receita Federal está lá a informação de quem é o responsável pelo CNPJ do condomínio. E outro caso que é bem interessante também é o tratamento tributário quando você cede um imóvel para alguém, mesmo que de forma gratuita. Se você aluga um imóvel, você vai pagar imposto de renda sobre o aluguel. Mas eu não tenho imóvel, eu tenho um imóvel, Rodrigo, mas meu imóvel está cedido para um parente meu, né, ou para um amigo meu que veio morar aqui na cidade, não tem onde morar, e eu cedi meu imóvel para ele morar lá enquanto ele arrumasse algum local. Então ele está morando lá, não está pagando nada para mim. Eu vou pagar imposto de renda do aluguel que eu não estou cobrando? A resposta é sim. Você, para que não pague imposto de renda, só não há incidência de imposto de renda se você ceder o imóvel para o cônjuge ou parente de primeiro grau. Um exemplo, pais e filhos. Se você ceder seu imóvel para um parente que não é seu pai, não é sua mãe, não é seu filho, nem é seu esposo, o que é que acontece? Você tem que tributar o imposto de renda e pagar, voltar na declaração e pagar imposto de renda sobre o valor que você deixou de receber de aluguel, porque você cedeu. E aí como é que é feito isso? Você não vai colocar no Carnê-Leão, porque o Carnê-Leão são os rendimentos recebidos de pessoa física, você vai tributar, mas por qual valor? O valor tributável vai ser correspondente a 10% do valor venal do imóvel. Então você vai pegar o valor venal do imóvel, podendo ser adotado a guia do IPTU, e esses 10% do valor venal do imóvel passa a ser o valor de renda tributável naquele ano para fins de cessão gratuita de imóvel. Cuidado aí, essa é a dica que a gente passa para você, porque nesse nosso dia a dia algumas coisas acabam acontecendo e que o cliente muitas vezes não passa. Então vai uma dica para você: faz um checklist quando você for conversar com seu cliente e verificar todas as situações como conversamos aqui, se eu sou obrigado ou não a fazer a declaração, todos aqueles critérios, critério renda, o critério ganho de capital, o critério de bolsa de valores, o critério de doação, o critério de atividade rural. Faz essa pergunta, esse checklist, para que sua informação possa ser dada com informação de qualidade, porque o diferencial que vai fazer no mercado, o seu diferencial no mercado vai ser através de quê? Vai ser através da sua qualidade na informação e das exceções que nós sabemos no nosso dia a dia. Então, vai a dica para você. Quero agradecer a todos vocês por fazer parte desse webinar e dizer que o nosso dia a dia ele é corrido, mas sempre quando queremos nós podemos ter um espaço para nos atualizar. Olha, o diferencial que faz da gente não é saber a regra, e sim saber a exceção. Então, vai a dica do professor Rodrigo Dias Rosa. Agradeço a você por ter feito parte desse evento, desse webinar sobre a declaração de imposto de renda 2020. Essa é a primeira aula, nós falamos somente sobre algumas novidades na declaração, conversamos sobre obrigatoriedade e alguns casos específicos, mas teremos nas próximas aulas com os outros professores, né, com a Ana e com o Edgar Madruga, casos específicos para vocês. Acompanha a nossa aula, acompanha o nosso webinar, estamos aí à disposição de vocês. Um grande abraço, segue meus contatos para vocês e muito obrigado por ter feito parte desse webinar. Um grande abraço.